Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês. Hoje a gente vai estar meditando no capítulo 22 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos revela ali sobre ali a conspiração ali contra ele também. Vamos ver a ceia do Senhor também. Tem muitos detalhes aí nesse capítulo 22 que vamos estar meditando. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 22, vai falar bem assim, ó. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou-lhes com eles, como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Enfim, ali dá para entender que Satanás entrou em Judas e foi conduzido ali até os chefes ali dos sacerdotes para estar ali fazendo o preço ali, avaliando o preço de Cristo. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Vale lembrar que Cristo ali foi uma questão de fé também. Falou para os discípulos: aquele homem que estiver carregando um pote de água, sigam-no. Enfim, dá para entender que os discípulos ficaram imaginando como é que esse homem sabe que um homem vai carregar um pote de água lá, e nós vamos seguir ele e vai estar preparado o salão ali dos hóspedes. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu ele graças e disse: Tome isto e partilhe uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Enfim, vale lembrar que a nova aliança foi feita ali através de sangue, enfim, sangue do Cordeiro, sangue de Cristo. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha, sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino,
assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Vale lembrar que dá para a gente entender que com esse contexto, os 12 discípulos ali, é claro que Judas ali ele vai estar saindo à parte, vai entrar outro no lugar dele. Vão estar servindo para estar julgando as 12 tribos de Israel no reino do nosso Senhor. Bem provável que é bem por isso que o Senhor Jesus também levantou eles também, e para eles estar começando a proclamar o evangelho até chegar até nós. Também vai ser levantado Paulo depois, que a gente vai ver também. Mas enfim, vale salientar que as 12 ali, os 12 discípulos, 11 depois com me perdoem pela tosse. Depois, em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que vai entrar um sucessor para Judas. Enfim, é ele que vai estar também sentado com os outros 11. Agora vejam que interessante aqui quando ele fala de Pedro, que fala assim, ó: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vale lembrar que até essa questão aqui, Pedro não tinha se convertido, digamos assim, de todo o coração dele, porque senão o Senhor não tinha falado ali que o próprio Satanás ali pediu para peneirá-lo como trigo. E fala ainda, mas eu orei por você e quando você se converter, apacenta os seus irmãos, então fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandália, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhe disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente? Respondeu ele. Enfim, o Senhor Jesus foi contado ali como está escrito ali, como os transgressores. Bem provável que por isso que eles teriam que, pelo menos 2 espadas ali, tá em mãos ali para, digamos, para se cumprir como que Cristo ia ser entregue. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, eles lhe disseram. Ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu entendo assim que Cristo, nesse momento, ele ficou meio com medo. Está escrito ali, né, que ele fala: se for possível, Pai, afasta-se de mim este cálice. Enfim, ele estava com medo de passar aquela situação, como está escrito ali. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Enfim, o Senhor Jesus estava suando sangue. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que isto ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o do sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Porque vale lembrar também que se esse homem morre também, ali atacado pela espada,
muitos falam que era Pedro, tem umas inscrição que fala que era ele, Pedro, que puxou da espada e decepou-lhe ali. E bem provável que o Pedro só não queria cortar a orelha, como o pescoço, dá para entender, né? Se um homem arranca uma espada, ele quer matar mesmo. E ali, se Pedro também tivesse cortado a orelha e o homem tivesse morrido por um sangramento ali e tal, bem provável que Pedro também teria que ser morto, executado também como a lei de Moisés ordenava para esses detalhes. E Cristo foi ali muito gentil e curou ali o servo do sumo sacerdote, como fala ali. Então, Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não me levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora. E vocês, quando as trevas, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então prenderam-o e levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou seus olhos diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, que antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. E os soldados e os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram os seus olhos e perguntavam: profetiza, quem foi que bateu em você? E eles lhe dirigiam muitas outras perguntas e palavras de insultos. Ao amanhecer, reuniram-se o sinédrio, tanto o chefe dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Vale lembrar que o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, que é ali que fizeram toda essa conspiração, todo esse contexto para que Cristo fosse morto. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou? Respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos seus próprios lábios dele. Enfim, terminamos aqui mais uma meditação. Esse contexto final que fala ali, que perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Enfim, dá para entender que eles entendiam como uma blasfêmia a pessoa estar falando como Filho de Deus. Ali, se falasse que era filho de Abraão, estava tudo certo, mas se falasse: olha, eu sou filho de Deus mesmo, estava sentado com o Senhor e estou indo sentar à direita dele. Então, por isso que ali eles se revoltaram contra Jesus ali e deram o veredito ali de morte para ele. Mas, enfim, terminamos aqui mais uma meditação. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.